Sejam muito bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 20 e 21, que diz: E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Esta é a passagem bíblica que inspira a nossa convidada de hoje. Iremos receber a irmã Vanessa Cruz. Ela que teve um encontro lindo com Jesus e vai inspirar você a se encontrar com Ele. Vanessa, muito obrigada por você estar aqui conosco em nosso programa, compartilhando histórias com Jesus que vão inspirar quem nos assiste a buscar a ter esse encontro com Ele. Eu que agradeço o convite, estou muito honrada, confesso também que eu estou um pouco nervosa, mas eu creio que estamos aqui num propósito, né? Esse propósito do céu. Então eu fico muito honrada de fazer parte desse propósito, desse projeto com Deus. E honrada também pela tua vida, por ter dado tantas oportunidades, não só para mim, mas para cada uma que tem passado no teu programa e tem essa oportunidade de contar um pouquinho do que Deus faz na nossa vida. Eu que fico honrada e estou muito alegre, muito feliz. E nós também muito felizes por receber uma jovem, né? E que tem um chamado para pregar, né? Tem deixado aí ministrações que têm impactado e inspirado pessoas. Jovem de aparência, né? Mas assim, é muito lindo quando você se dispõe a viver o chamado do Senhor. E aí você entende, né, o encontro que você teve, você entende tudo que você passou para poder estar onde você está, no lugar onde Deus quer e viver aquilo que Deus já tem preparado para você. E não tem idade para isso, né? Você que é criança, que está nos assistindo, né? Ou que é uma pessoa mais idosa, é tempo de você se posicionar e fazer a obra de Deus. Com certeza. Para Deus não tem idade, não tem sexo, não tem cor. É apenas você entender que você precisa estar disponível. Você querer aquilo que Deus já tem preparado para você. É basicamente isso. E conta então como foi esse encontro lindo com Jesus. Foi lindo, foi lindo. Mas quando se fala em encontro, é engraçado porque encontro, a gente marca encontro com alguém. Mas quando é encontro com Deus, a gente não marca. Deus, ele marca um encontro com a gente. Então a gente não tá ali, eu vou marcar esse encontro com Deus tal dia e tal horário. Não. Ele tem lá na agenda dele, lá no céu, já tem esse dia. Mas para nós é como se fosse um dia qualquer. Então, eu já abro aqui um entre aspas, que talvez pessoas que vão estar assistindo o nosso vídeo, seja o dia do encontro dessa pessoa com Deus. Amém. Porque é um dia comum onde acontecem coisas extraordinárias. Glória a Deus. E o meu encontro com Deus foi num dia comum, onde eu ouvi um chamado, ouvi uma voz que falava que eu precisava ir na igreja. E o meu encontro com Deus foi dentro da igreja. E como foi que você ouviu essa voz? Hoje eu entendo que quando eu fui para o encontro com Deus, eu achava que era por conta do meu casamento. É a crise que eu estava passando no meu casamento. Mas não, a minha alma estava gritando. Tem um louvor que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Então você já tinha tido Na minha contato adolescência, antes. eu fui na igreja, mas não tive um encontro. Eu ia, eu participava dos jovens, cantava, participei de congressos, mas não tive um encontro com Deus. E nessa época, quem te levou para a igreja? Eu fui sozinha. Teus pais eram de outra religião? Meus pais eram separados, né? A minha mãe não ia na igreja, ela foi batizada em outra religião, mas ela não ia na igreja. E ali eu comecei a namorar, e o meu namorado era da igreja, e eu comecei a ir para a igreja através da vida dele. E ali você foi tendo seus primeiros contatos? E aí eu fui tendo meus contatos dos jovens, grupo de jovens, de louvar, de participar de congressos, em ônibus, que na época os ônibus paravam na frente da igreja, entrava todo mundo e ia para outra cidade, né, congregar. E ali eu achei, nossa, que incrível, que mundo diferente, né? E ali, mas eu não tive aquele encontro com Deus. Mas assim, eu comecei a sentir o que é sentir a presença de Deus. Eu senti a presença, mas eu não tive um encontro. Então, quando eu tive esse encontro, a minha alma ela já foi saciada uma vez pela água, pela fonte de águas vivas. Então, quando você você mata essa sede, você pode procurar em outros lugares, você não vai encontrar a água que só encontra em Deus. Então, ali a minha alma gritava
por uma sede que eu sabia que o mundo não podia saciar. Eu falei, eu preciso ir na igreja. Eu preciso ir na igreja. E aí foi quando eu fui na igreja, e eu lembro até hoje, foi em janeiro de 2016, numa igreja perto da minha casa, que é onde eu congrego até hoje. E tava naquela época de horário de verão, então tava um sol. E aí eu lembro que eu entrei lá, e a igreja, como ela é pequena, tava muito cheia. E aí não tinha lugar no fundo, porque eu queria entrar, sentar na última cadeira, na última fileira e ir embora sem ninguém me ver. Olha, né? O pensamento da pessoa. Mas enfim, aí entrei na igreja, sentei na primeira fileira, que não tinha mais lugar. E ali eu lembro até a roupa que eu tava com uma saia jeans, uma única saia que eu tinha, e uma blusinha de alcinha. Eu sentei ali, e o irmão que tava fazendo louvor, ele começou a louvar todos os hinos que era da época que eu era jovem. Meu Deus. Todos os hinos que eu cantava quando eu estava no grupo de jovens. E quando ele começou a cantar, eu não consegui me controlar. Eu queria parar de chorar e eu não conseguia. E ali eu comecei a sentir não somente um arrepio, mas um abraço muito forte. Como se alguém estivesse me abraçando. E ali é como se eu estivesse sentada na sala de um cinema, num telão enorme, e começou a passar a minha vida inteira. Eu comecei a ver a minha vida inteira passando naquele telão. E ali eu comecei a ver os detalhes de Deus, em tudo que Ele cuidou da minha vida, em cada detalhe, tudo que Ele fez, aonde Ele me protegeu, aonde Ele me guardou, em tudo. E ali o culto inteiro eu chorei, mas eu chorei que nem criança. E ali o Senhor falava, eu te guardei todos esses tempos, eu estive com você todo esse tempo. Aleluia. E fala muito sobre a passagem que eu falei. Então, assim, tudo que aconteceu na tua vida, eu estava lá. Eu vi, eu assisti, eu estava lá. E foi um encontro maravilhoso. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida, que eu falei, nossa, Deus cuidou de mim em cada detalhe, até hoje. Então, aí eu entendi que aquele encontro já estava marcado. Que era onde Deus ele queria viver algo íntimo comigo. Me chamando para algo, sabe? E o que foi que te fez tomar a decisão de voltar para a igreja, de se dar a oportunidade de estar em um culto naquele dia? Então, como eu falei, para mim eu estava num processo muito difícil no meu casamento, né? Numa crise muito grande. Então, hoje eu entendo diferente, mas aí depois a gente chega até lá. Eu fui naquele dia por conta do meu casamento. Porque eu falava, meu casamento está acabando. E antes desse encontro, para mim o casamento era algo assim, casou, não deu certo, separa. Porque a única experiência, o único exemplo que eu tive de casamento foi da minha mãe com meu pai, um casamento que não deu certo. Né? O único exemplo que eu tive era um casamento muito conturboso, muita briga, muita traição. Então no meu pensamento, ainda antes de conhecer o meu esposo, meu pensamento era o quê? Eu quero ser mãe, eu sempre tive o desejo de ser mãe. Então, eu quero ser mãe, mas somente ser mãe. Eu não quero ser esposa. Eu só quero ter um filho. Porque casamento, pra mim, não é legal. Casamento, pra mim, é sofrido. Casamento, pra mim, é choro, porque era o que eu via da minha mãe. E, então, a minha adolescência foi muito assim. E quando eu penso muito nisso, quando Deus me mostrava esse filme, era isso. Eu fui referente ao meu casamento, mas não somente isso, foi para curar a minha alma, porque eu estava com sede de algo, sabe? E então eu fui referente ao meu casamento porque estava acabando. E aí eu pensava assim comigo, acabou. Minha mãe casou e não teve jeito, tanta gente casa e acaba. E eu lembro que um culto antes desse encontro com Deus, uma irmã falou assim para mim, eu fui num culto e uma irmã falou assim para mim, Vanessa, você acredita em maldição hereditária? Eu falei, eu já ouvi falar, mas nunca pesquisei. Ela falou, se eu disser que na tua família tem uma maldição hereditária referente a casamentos. Eu, hã? Uau, isso é forte. Ela falou assim, o casamento da sua mãe foi próspero? Não. O casamento da tua avó foi próspero? Não. Das irmãs da sua mãe? Aí eu pensei, algumas, nem todas. Ela falou assim, e se você não entregar a tua vida para Jesus, não voltar para Jesus, o teu casamento também não vai ser próspero. E isso vai passar para os teus filhos, para os teus netos e para os teus bisnetos. Então ela estava dizendo que no momento em que você aceita Jesus, há uma quebra de maldição. No momento em que você aceita e permanece. Não é somente aceitar, você tem que permanecer ali para quebrar essa maldição.
E a gente encontra base bíblica sobre isso, porque a própria palavra de Deus diz que Deus, ele amaldiçoa até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem e abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e seguem os seus mandamentos. Sim, e essa passagem é muito forte. A palavra de Deus, ela é muito poderosa. Só que a gente só entende o poder que isso tem quando a gente começa a viver o espiritual com Deus. E ali eu não estava vivendo o espiritual com Deus ainda. Então eu entendi o que ela me falou. Na hora eu acreditei, mas eu não levei muito em consideração. Tipo, será que tem todo esse poder mesmo, maldição hereditária? Será que no casamento da minha mãe teve? Será que no meu está tendo? Será que vai passar para os meus filhos? Eu ficava naquela pergunta, mas eu ainda não havia resposta porque eu não tinha esse entendimento espiritual. E o que aconteceu naquele dia que você sentiu um abraço de Deus? Né? O que foi diferente, o que foi que marcou naquele dia em relação às experiências que você já tinha tido com a igreja? Por que a partir daquele dia você se posicionou e decidiu que você realmente tinha que viver para Cristo? Porque eu entendi que tudo de ruim que havia acontecido na minha vida, Deus estava lá. Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou, eu nunca estive sozinha. Ainda que eu estivesse sozinha entre homens, não tivesse alguém ali, mas Deus, Ele estava lá. E ali, quando Ele começou a me mostrar tudo que eu passei, eu entendi, falei, Senhor, o Senhor sempre olhou para mim. O Senhor sempre me olhou, desde quando, no meu momento pior, no meu momento mais difícil, o Senhor estava olhando para mim. Então aquilo ali foi um estalar de dedo, sabe? De olhar e falar assim, Deus me ama. Eu sou escolhida, Deus me ama. Meu Deus, isso é muito tremendo, porque Deus te faz enxergar que Ele estava com você em todos os momentos da tua vida, em toda a tua trajetória. Sim. E você que nos assiste, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor vai te fazer enxergar que nos momentos mais difíceis e mais sombrios, Ele esteve com você, Ele continua aí do teu lado. Sim, e assim, eu ouço muito, eu já aprendi, aquilo que a terra não consegue enxergar em nós, o momento difícil, o momento de dificuldade, que a gente esconde das pessoas, a gente esconde da terra, o do céu não tem como esconder. O céu ele enxerga, o céu ele vê. Ainda tem até uma passagem que fala, se a gente subir até o mais alto céu, ali ele está. Se no mais profundeza a gente tiver, ali ele está. Porque uma das suas características é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, não deixa esses pensamentos que muitas das vezes a gente tem de achar que a gente está sozinha. Que Deus esqueceu, que Deus não está vendo. Mas Ele vê, Ele assiste todo o tempo. Eu acredito que essa palavra é para você, que está se sentindo sozinho, que está se sentindo abandonado. O Senhor Deus jamais te abandonará, não é mesmo? É isso mesmo. E que você saiba que Ele está contigo neste momento e é Ele quem fala contigo. E Ele te quer de volta para os braços dele. E aí naquele dia você encontrou os braços de Deus. E naquele dia eu encontrei o abraço do Senhor, eu encontrei o amor dele, encontrei o cuidado, encontrei a graça, a misericórdia do Senhor na minha vida. E eu entendi que não tinha outra maneira, não tinha outro caminho. Sabe, aquilo que saciava a minha sede era ali. O mundo não tinha para me dar, o que o mundo tinha para dar era momentâneo, era passageiro. Mas quando você entrava no quarto fechado, ali era só você e Deus. Então aquele encontro para mim foi assim, o verdadeiro encontro que eu tive com Deus. Que eu olhei e falei, eu quero Jesus. Eu quero estar com Jesus, eu quero ser amiga dele, eu quero ser serva dele, eu quero estar ali todo o tempo, eu quero sentir ele na minha vida, sabe? E ali eu chorei horrores. E aqueles pensamentos que você tinha de casamento, você buscou a Deus, né, devido ali um período no casamento em que só Ele mesmo poderia resgatar, só Ele mesmo poderia restaurar. E o que houve depois desse encontro? Então, o meu casamento ele foi muito conturbado no começo, né? Como eu falei, o único exemplo que eu tinha era da minha mãe e não era um exemplo bom. Então, para mim, casamento era aquilo. E aí, quando eu engravidei do meu filho, né, ela assumiu o relacionamento com o meu esposo, a gente depois se casou, né, a gente primeiro namorou, foi morar junto, eu engravidei, depois a gente casou. E para mim, o casamento era assim, quer, não quer? Então, cada um segue o seu rumo. Sempre foi assim para mim, né? Então, eu não tinha muita papa na língua. Eu falava A, ele falava B, eu queria falar C, ele queria falar D, o abecedário inteiro. E ali a gente brigava muito, discutia muito. Inclusive, quem conhece um pouco sabe, a gente largou muitas vezes, não no papel, mas muitas vezes eu saí de casa e fui embora para casa da minha mãe e falava, mãe, acabou, não tem mais jeito. E para mim aquilo era normal. Mas aí quando eu tive esse encontro com Deus e o Senhor foi mostrando que Ele cuidava de mim a todo tempo, eu pensei, então quando eu casei, o Senhor também cuidou de mim.
Então, quando eu estava lá me casando, o Senhor também estava lá vendo. E aí eu comecei a buscar primeiro para mim e depois para o meu casamento. Porque hoje eu entendo que eu fui pelo casamento, mas o Senhor, Ele não restaura primeiro o casamento. Ele restaura primeiro pessoas, para depois pessoas restauradas poder restaurar um casamento. E aí foi quando eu comecei a buscar pela minha restauração e também pela restauração do meu casamento. É o processo do oleiro, né? Primeiro Deus quebra o vaso. Isso. E aí Deus faz toda aquela moldura ali com as próprias mãos e tudo há um processo. Às vezes a pessoa vai para a igreja e já quer que a situação mude da noite para o dia. Não. E há um processo, e esse processo começa com você. Com você. E o processo ele é necessário para você entender que não é você, não é a sua força, não é o seu pouco entendimento, é tudo o poder de Deus, é tudo o Senhor. E eu lembro que um dia nesse processo meu do casamento, meu esposo não começou a ir para a igreja comigo, eu comecei sozinha. Um dia a gente estava discutindo e ele falando alto lá na sala, e eu lavando uma panela de pressão, eu olhava para aquela panela e falava, meu Deus, eu vou pegar essa panela, vou pegar e vou dar na cabeça dele. E ali, naquele momento, foi a primeira vez que eu vi um agir do Espírito Santo ali, referente ao casamento. Que aí eu lavando aquela panela, eu imaginando aquela cena, e o Senhor falava assim, ó, fica quieta, não fala nada. Não fala nada. E é como se tivesse tampado a minha boca, eu não conseguia falar nada. Ali eu chorava e não falava nada. E aí ele foi falando, ele viu que eu não estava respondendo, aí ele parou. Eu falava, Senhor, mas você deixou ele ganhar, e era para mim ganhar, era para mim ter falado por último. E o Senhor falava, não, para mim tratar nele primeiro, ele tem que ver o tratamento em você. Para você alcançar alguém da sua casa, tem que ver primeiro o gerar novo em você. Vai ser através de você que eu vou alcançar a vida dele. Não vai ser junto, é através da sua vida que eu alcanço a vida dele. E foi muito isso, foi através da minha vida, Deus fazendo em mim, eu mudando as minhas atitudes, o jeito de lidar com a situação, que Deus alcançou a vida dele. E aí a gente começou a ir junto para a igreja, e no mesmo ano os dois se batizaram. Isso ocorre muito nas famílias, quando um aceita Jesus, sim, né? E ele quer, claro, pregar o evangelho dentro de casa, mas o que as pessoas vão querer ver primeiramente são as tuas atitudes. As atitudes é o que vai mostrar exteriormente o que está acontecendo interiormente. Então, primeiro é no interior. Então, o que acontece no interior, depois de um processo, vai exalar para o exterior. E aí ele começou a enxergar isso quando eu comecei a mudar as minhas atitudes. Quando eu comecei a mudar as minhas escolhas, os princípios. Não, primeiro a igreja, primeiro Deus. Depois eu faço isso, sabe? E eu comecei a mudar também o meu tratamento com ele. Que aí também entra em outra parte do meu testemunho, do meu tratamento com ele. E aí foi onde Deus começou a mostrar para ele um caminho que ele não conhecia. Porque ele nunca foi da igreja, né? E então para mim era algo impossível ele ir para a igreja. Porque meu marido ir para a igreja, jamais. Mas, né, para Deus nada é impossível. Então ali Deus ele foi tomando os caminhos, e depois de 6 meses, tava eu e ele lá descendo as águas, se batizando. Meu Deus, que lindo. Depois do meu encontro. E Deus restaurou algo que para vocês já parecia que... Para mim era impossível, porque, como eu falei, o exemplo que eu tinha era sobre isso, sabe? O exemplo do que eu tinha do casamento da minha mãe era esse. Então, para mim, eu não dava tanto valor ao casamento. E hoje eu entendo que o casamento, ele é algo perfeito. O casamento, ele é perfeito, feito de 2 pessoas imperfeitas, mas que tem como base um Deus perfeito. Então, quando Deus ele é a base do nosso casamento, ele une 2 pessoas imperfeitas, que a qualidade de uma é o defeito da outra. E a qualidade da outra é o defeito daquela pessoa. Enquanto ela se une, elas se tornam um perfeito. E nós estamos falando aqui que existia uma maldição hereditária na família. Sim. Mas que a partir do momento em que você aceitou Jesus na sua vida e permitiu que ele de fato permeasse a tua vida, todas as tuas decisões e o teu comportamento, que você realmente demonstrasse que você se rendeu a ele e que você aceitou de fato verdadeiramente esse Cristo, juntamente com essa aceitação veio o sangue de Jesus, que quebra toda maldição. Quebra toda maldição. Então, se você que está nos assistindo acha que
eu venho de uma família que fez um pacto e que eu não consigo quebrar isso, ou que, meu Deus, existe um ritual sobre a minha vida, que em algum determinado momento eu fiz esse ritual e eu não sei como desfazer. Não há nada que o sangue de Jesus não quebre, não despaça, porque o nome dele está acima de todo nome. Sim. E o sangue dele é poderoso. E a partir do momento que você aceita Jesus, você faz uma aliança com ele. Através do sangue dele, né, e do sacrifício dele na cruz, toda maldição é quebrada. Ela é quebrada. E hoje eu falo que a maldição que veio da minha família, do meu casamento, eu declaro, ela não vai prevalecer. Ela foi e vai continuar sendo quebrada. Porque eu vim de uma família muito humilde, né? Então, a da minha avó não deu certo, da minha mãe também não deu certo, todos os relacionamentos que ela teve não deu certo. E hoje eu entendo que faltava isso, sabe? O encontro verdadeiro com Deus. O encontro verdadeiro que ela teve com o Senhor. E quando meu pai e minha mãe se separaram, eu e minha irmã, a gente sofreu demais. A gente sofreu muito com a separação. Porque era uma família, uma base que tinha ali e ela se desfez, né? Tanto da parte dos dois, porque os dois eram muito imaturos e não tinha Deus como referência. Não tinha a palavra do Senhor como referência. E então, quando eles se separaram, a gente sofreu muito, a gente passou por muitos processos. E um desses processos que me marca até hoje, porque a gente era uma família muito humilde, sempre foi eu, minha irmã e minha mãe. E hoje eu entendo que nem todo mundo que é humilde é pobre, nem todo pobre é humilde, né? Mas a gente tinha um pouquinho de cada ali. E minha mãe, ela trabalhava como doméstica e ela trabalhava numa casa e a dona da casa, ela tinha uma padaria. E aquela moça, ela tinha uma neta, uma única netinha. E eu lembro que eu e minha irmã ficava em casa enquanto minha mãe trabalhava. E a minha mãe, o que ela fazia? Quando aquela menininha, ela não queria as coisas que vinha da padaria, a minha mãe guardava todo o resto. Resto de bolinho, resto de suco, resto de Danone, tudo minha mãe guardava. E eu e minha irmã ficava esperando aquele momento dela chegar do serviço, com aqueles restos das coisinhas da menina pra gente poder comer. Porque a gente não tinha condições de comprar. E minha mãe foi muito sozinha, sabe? Não teve o meu pai ali para auxiliar como um pai das crianças. Então, ela sempre foi muito sozinha, sempre teve muitas essas dificuldades. Mas aí eu começava a ver Deus em tudo. Deus em cada detalhe. Até nesses detalhes, Deus cuidava da gente. Até em tudo a gente não passava vontade das coisas, porque Deus, ele cuidava de tudo. E então eu vejo assim, que na minha vida, a partir do momento que eu entreguei verdadeiramente a minha vida para Jesus, o Senhor, ele cuidou desde quando eu nasci, desde quando eu estava na barriga da minha mãe. O Senhor, ele cuida de tudo. E aí, às vezes, a gente tem muito desse pensamento de quando as coisas ruins acontecem, a gente tem a sensação de que Deus deixou de mão. E não, em cada detalhe, todos os momentos, a palavra do Senhor fala que Ele teceu a gente desde o ventre da nossa mãe, né? Que desde o ventre Ele nos escolheu. Então, desde quando a gente estava no ventre, Deus já tinha algo preparado para nós. E quando nós entendemos isso e nos prostramos aos pés dEle, na cruz do Calvário, ali tudo é quebrado, todo jugo é quebrado. Onde abunda o pecado, superabunda a graça do Senhor. Então, a maldição hereditária, ela existe, ela é real. Mais real do que esse mundo que a gente vive. Mas ela também é quebrada, como você falou, pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E você trouxe um exemplo bíblico que fala de José. Sim. E a gente vai ver, usar José como exemplo nesse momento. Eu acredito que as pessoas conseguem visualizar uma pessoa que foi vendido pelos irmãos, que foi comprado como um escravo, que foi acusado com uma falsa acusação, que foi colocado ali num cárcere, preso inocentemente. Sim. E passou por tudo isso, mas ainda assim ele foi fiel a Deus. Sim, a história de José me chama muita atenção porque eu me encontrei nessa história. Na minha infância, eu sofri um abuso sexual de pessoas próximas, né? Porque hoje eu entendo assim, quando o inimigo ele quer te ferir, não vai usar a gente de longe, é próximo de você. Então, quando eu tive aquele abuso, quando eu sofri aquele abuso sexual de uma pessoa próxima de mim, eu não entendi o porquê que eu estava passando por aquilo, por que Deus permitiu eu passar por aquilo. E na época, ninguém acreditou, a única pessoa que acreditou foi a minha mãe, que olhou e falou assim, filha, eu acredito em você. Então, todos que estavam à minha volta, né, que era para estar ali me auxiliando, não acreditaram.
E aí, quando eu comecei a ler a história de José, eu falei, José, ele foi jogado dentro de uma cisterna. A cisterna que era para estar cheia de água para matar. Mas a mão do Senhor estava ali. E aqueles que eram para amar e cuidar, para amar e cuidar, o assim feriram e o venderam ele. E aí, quando eu comecei a entender a história de José, teve 3 partes que me chamaram muito a atenção, que foi quando ele foi jogado nas cisternas, mas a cisterna estava sem água. Quando ele foi vendido pelos seus irmãos e foi vendido pelo Potifar. E quando ele foi jogado dentro de uma prisão. Então, esses 3 momentos difíceis na vida de José, ele poderia muito bem olhar e falar, nossa, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não está comigo. E o que aconteceu na minha vida foi exatamente isso. Foi por uma pessoa, e aí eu falei, Senhor, por que eu estou passando por isso? E aí eu sofri um segundo abuso sexual por uma outra pessoa. Eu falava, pessoas próximas, eu falava, Senhor, por que está acontecendo isso? E aí eu falei, não, já passou, então veio uma terceira pessoa, onde eu sofri um outro abuso sexual. Então foram 3 vezes. E ali, aquilo ali, por muitos anos na minha vida, ele me paralisou. Ele era uma ferida que sangrava muito. E aí eu volto ao casamento, porque aquilo me feria muito no meu casamento. Muito. Há momentos que eu estava bem, e aí depois eu lembrava do que aconteceu, do que fizeram comigo, e ali eu retrocedia. Era uma ferida que estava aberta ainda. E aí quando eu entendi isso, que era só Deus que podia curar essa ferida, que é só quando eu me entregasse verdadeiramente para Ele, que essa ferida ia ser curada, aí eu comecei, aí onde eu tive um encontro com o Senhor e permaneci. Porque eu entendo que não foi o tempo que curou essa ferida. Essas 3 feridas que fizeram na minha vida, que passou anos e elas continuavam sangrando, elas continuavam me atrapalhando no meu casamento. E o meu esposo não tinha como entender porque ele não passou por aquilo, mas aquilo me feria. No entanto, que eu vou até abrir um particular aqui, todas as vezes que eu tinha uma intimidade com meu esposo, ao qual eu não queria, era como eu lembrava da situação, entendeu? Eu lembrava daquele sentimento. E eu falava assim, será que eu fui culpada daquilo? Porque hoje eu já até converso com algumas mulheres que tiveram esse mesmo abuso que eu. E a gente se sente culpada do que aconteceu. A culpa foi minha, foi eu que errei. E ainda mais 3 vezes, não, tem alguma coisa de errado comigo. E aí quando você tem um encontro com Deus, você entende que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo aquilo que eu passei foi para que Deus me curasse daquilo, para que eu pudesse ajudar outras pessoas que passam pela mesma coisa. Porque Deus, ele nos usa através de uma ferida que nós tivemos, né? Através da onde nós fomos feridos, é onde Deus ele vai te usar para aquilo. Então, hoje eu entendo que tudo aquilo que José passou tinha um propósito maior. Tudo aquilo que eu passei tem um propósito maior. Eu entendo, e até as pessoas que podem estar nos assistindo pensando assim, mas Deus precisava permitir isso para que ela pudesse enxergar. Não. Assim como José, Deus não queria que os irmãos de José vendessem ele, mas Deus trabalhou daquela maneira, porque o mal existe nessa terra. Sim. E nós estamos propensos a viver qualquer situação, né? Seja um abuso, seja qualquer situação terrível como essa, nós estamos propensos, estamos todos debaixo do mesmo sol e o mal pode vir para qualquer um de nós. Mas o que é que nós vamos fazer com isso que aconteceu? O que foi que José fez com os irmãos que o venderam? O que foi que José fez com Potifar, que o comprou como um escravo? O que você vai fazer com esse mal que ocorreu na tua vida? Você vai se paralisar? Você vai condenar a Deus por isso? Ou você vai pegar isso, vai transformar isso em bênção e vai ajudar outras pessoas? A gente precisa entender que tanto como existe pessoas usadas por Deus, existe pessoas usadas pelo inimigo. Sim. A gente é templo. Então, se não habita o Espírito Santo, habita o outro. Não tem como habitar um terceiro, é 2. Então, e a gente só vai entender que tudo que acontece de mal na nossa vida tem um propósito maior quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a gente entende que tudo aquilo que o inimigo se levantou para nos fazer parar, para nos paralisar ou até mesmo para matar, serve para que a gente envie a cura, leve a cura para as pessoas. É verdade. Entendeu? Então, tudo aquilo que aconteceu de ruim na sua vida, que talvez você esteja ainda nesse processo de querer entender o porquê que aconteceu, o porquê que Deus permitiu isso, eu não sou merecedor. Não, se você entregar para Jesus, você vai entender que aquilo que era para a morte vai ser para a vida. Aquilo que era para terminar vai ser o início de algo novo na tua vida. Aquilo que era para acabar com o meu casamento
Foi o início de um casamento reestruturado, restabelecido, fortalecido em Deus. Mas isso a gente só vai entender quando a gente tiver esse encontro com Jesus. Quando a gente colocar diante dele aquilo que aconteceu. Porque eu tive um encontro, mas enquanto eu não verbalizei, eu não falei para Jesus, ele não teve como curar essa ferida. Então chegou um dia que eu sentei literalmente no chão do meu quarto e eu falei, Senhor, nesse dia aconteceu isso e eu sei que o Senhor estava lá, eu sei que o Senhor viu, mas eu quero te contar, porque aí eu conto o que eu estou sentindo. E aí quando você abre para falar uma ferida sua, você dá uma abertura para Deus entrar e poder curar. Então quando eu expus para Jesus, Senhor, aconteceu isso, isso e isso, eu me sinto assim, 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 acontece isso, isso e isso, eu expus. E aí Jesus, ele veio com o bálsamo dele e conseguiu curar essas feridas, né? Então, hoje eu falo abertamente sobre isso, porque isso não me machuca. Eu consegui liberar o perdão, tanto para as 3 pessoas que fizeram isso comigo, aquelas que não acreditaram em mim. E eu entendo que essas pessoas, através da minha vida, elas vão ser alcançadas. Porque quando a gente se posiciona na presença do Senhor, a gente tem que entender que não é só sobre a gente. Deus, ele não quer fazer só na minha vida, ele não quer fazer só na sua ou só de quem está assistindo. Ele quer fazer na família inteira. Envolve você, sua mãe, seu pai, seu filho, seus irmãos, seus vizinhos, suas primas. É todo, é um conjunto, sabe? Então, quando eu consegui passar isso para Jesus, o que eu estava sentindo, o que me paralisava, o que me travava, tanto no meu casamento quanto no meu espiritual, tanto no chamado que Deus tinha para minha vida, eu dei a liberdade para Deus trabalhar. Eu dei essa liberdade para ele, falei, Jesus, ó, tá aqui, coloquei na mesa, Jesus tá aqui, trabalha da sua maneira, faz do teu jeito, mas eu quero ser curada disso, eu não quero mais que isso me paralise, porque eu entendi que o Senhor tem um propósito, eu entendi que o evangelho não é sobre mim, é sobre o Senhor, eu entendi que o chamado que o Senhor tem na minha vida não é porque eu sou boa, porque eu sei falar, não, mesmo com os meus defeitos, com as minhas incapacidades, mesmo com as minhas feridas, o Senhor, ele me chamou. O Senhor, ele me escolheu, e ele te escolheu, e ele te chamou também para isso, para viver o sobrenatural de Deus, para viver aquilo que todas as passagens, aquelas pessoas da Bíblia viveram, sabe? Aquela mulher do fluxo de sangue viveu, a viúva de Naim viveu, a mulher do azeite viveu. O Senhor, ele quer fazer isso, mas a gente só vai entender quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus. Aleluia. E nesse momento, acredito que a gente consegue abrir, né, dentro do testemunho, um parêntese e pedir aqui para pais, né, para que busquem compreender, tentar entender e escutar os seus filhos. Porque não é a primeira vez que eu ouço isso, onde pessoas que são abusadas, que tentam relatar, quando eram crianças, tentaram relatar para adultos e adultos não acreditaram. E essa criança cresceu e o abuso, ele causa uma violência não só física, mas psicológica, emocional, espiritual tão grande, né, que tem pessoas que chegam a destruir a própria vida, né? A se autodestruir, a ter comportamentos autodestrutivos pelo tamanho que é a violência de um abuso. Sim. Mas nós estamos falando aqui de um Deus que a gente pode usar todos os argumentos para tentar explicar o que foi esse encontro. Mas é só você tendo. É só tendo. E assim, a gente costuma, referente a essa ferida, a gente costuma muito nos culpar e culpar as pessoas que não acreditaram. E hoje eu não culpo, sabe? Não culpo as pessoas que não acreditaram, porque não teve esse encontro com Deus, não tinha um alicerce ali para poder me estruturar. E a única que acreditou, que eu lembro, assim, foi a minha mãe, que me abraçou e ali ela chorou comigo. E aí, hoje eu falo pra ela, mãe, tinha um propósito nisso, mãe. Glória sabe? a Deus. Tinha um propósito. E ainda esse dia eu fui ministrar numa igreja. E ali eu comecei a orar por uma pessoa. E ali Deus começou a me mostrar o que eu passei, aquela pessoa estava passando. Então aí você entende, sabe, que tem um propósito maior. E tudo que vem do céu, ele é muito maior do que nessa terra. Sabe, o inimigo, você tem que entender que o inimigo, ele sempre ele vai tentar te paralisar. Ele sempre vai tentar te desestruturar. Sabe, fazer com que você acredite que não tem jeito, que acabou. Mas aí quando você olha para Deus, quando você olha para a cruz lá do Calvário, sabe, que Deus, ele amou tanto, que ele deu a única coisa que ele tinha. Para mim, por você. E aí você entende que tem um propósito muito maior.
muito maior do que a ferida, muito maior do que o abandono, muito maior do que a morte, tem um propósito maior. E esse propósito maior é Deus. E esse encontro com Deus não só restaurou o teu casamento, ressignificou a tua vida e te trouxe também um ministério. Me trouxe também um ministério, ao qual o Senhor já tinha me chamado há muito tempo. Mas a gente tenta ser um pouco como Jonas, fugir do ministério. E eu lembro que numa virada de ano, eu passei em Marília, na casa do meu tio, e ali eu falei para Jesus, eu falei, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu não sei como vai ser, não sei como que o Senhor vai fazer, mas eu quero pregar a tua palavra. Claro. Eu quero pregar a tua palavra. E ali depois de 6 meses, no meio do ano, foi onde eu preguei pela primeira vez num culto no lar. E aí eu trouxe uma palavra. E no final do ano retrasado, eu fiz um propósito com Deus. E o meu primeiro, de 1 a 10, o meu primeiro era, Senhor, eu queria pregar a tua palavra pelo menos uma vez na semana, se o Senhor permitir. Uau! E faz 2 meses que o Senhor tem feito isso. Meu Deus. Ele tem feito isso. Toda semana, o Deus, ele abre uma porta para onde eu posso levar a palavra do Senhor. E como foi esse propósito? No começo do ano, eu falei, eu preciso romper essa barreira que está me impedindo. Porque eu já me posicionei. Mas eu quero andar nos caminhos do Senhor. Porque quando Deus ele fala, te levanta, é porque ele já tem um caminho preparado. Sim. Mas quando ele fala, se posiciona, é porque ele quer que você age. Então eu me levantei, Senhor, eu quero. E agora eu me posicionei, eu quero agir no céu, eu quero fazer para o céu. E ali eu fiz um propósito e coloquei no meio da Bíblia, eu sempre orava por aquilo. Falei, Senhor, não sei quando vai ser, mas eu queria levar sua palavra pelo menos uma vez na semana. Então você fez uma listinha de 10 itens e o primeiro era pregar a palavra, pelo menos uma vez na semana. Orando por aquilo. E fiquei orando. Fiquei orando por aquilo. Nem sempre, porque não existe um método. Não existe um método. É aquilo que o Espírito Santo colocar em teu coração. E foi isso que o Espírito Santo Foi isso que o Espírito Santo colocou em meu coração. E hoje você vive isso. Hoje eu vivo isso. E aí, às vezes, eu fico até assim, nossa, Senhor, né? Não apareceu nenhum convite para mim pregar. Aí aparece. Mas assim, e aí eu tive outro encontro com Deus para viver esse chamado. Eu estava vivendo uma crise de ansiedade, início de depressão, e eu não entendi o porquê daquilo. E aí o Senhor me falava assim, enquanto você não se posicionar para aquilo que eu tenho para você, isso vai te paralisar. E aí quando eu entendi que eu precisava viver o chamado, viver disponível mais no céu do que na terra, o que vinha da terra não me parava mais. Quais eram os pensamentos que vinham à tua cabeça para você ter vivido esse estado de ansiedade e de depressão? A depressão nada mais é algo do que aconteceu no passado e você não tem o poder de mudar. Você ainda não tinha sido curada. Não havia sido curada. Então era algo que ainda que me machucava e eu não tinha o poder para curar aquilo. A ansiedade nada mais é algo de você ansiar por algo de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer, não sabe como vai ser. E a palavra do Senhor fala muito sobre isso. Entrega para mim. Eu já tô numa manhã. E eu entendi. Aí, e quando eu comecei, eu falei, Senhor, eu não conseguia, a ansiedade está me matando, eu não dormia, a minha mente não parava nunca, de madrugada eu cansava, minha mente vivia cansada. E ali eu não conseguia focar nas coisas, eu não conseguia ler, não conseguia orar, porque eu vivia com a mente muito acelerada. E ao mesmo tempo, a depressão das coisas que aconteceu e eu me encontrava sem ânimo para nada. E aí quando o Senhor me falou isso, que eu precisava estar disponível no céu para que as coisas da terra não me parassem, eu falei, então eu quero isso. Eu quero isso. Glória a Deus. Ele te chamou para algo muito maior, né? Muito maior. Eu falei para Deus, eu não quero ser dependente de remédio. Eu não quero, o Senhor não me fez assim, não foi para isso. O mal que te fizeram estavam te paralisando. Estava me paralisando. E aí não somente o meu casamento, mas também a minha vida, tanto espiritual, quanto sentimental, quanto tudo. E aí nada acontece, né? Nada acontece, porque você não tem o poder. Sim. A gente precisa entender que a gente não tem o poder de mudar o passado. O que fizeram de mal pra você, aconteceu. Não tem como você apagar. Mas tem como você, quando você vive 100% assim, do Senhor, aquele mal você lembra, mas ele não dói. Entendeu? Ele não machuca, não para mais. Vanessa, eu entendo que quando a gente tem um encontro com Deus, e você muito sabiamente citou a palavra que é extraordinária, você diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando você tem esse encontro com Deus, é algo tão poderoso que te faz compreender que há algo muito maior para você vivenciar. Sim. Que o mal que te fizeram, ele é muito pequeno diante de todo o amor e da graça de Deus que te envolve.
Sim. E aí você entende a dimensão desse amor e a pequenez do mal que te fizeram. Hoje você compreende, você sente que isso é tão grande que está te matando. Mas quando você encontra o amor de Deus e quando você tem um encontro com Ele, você entende que isso é pequenino diante da graça de Deus. É pequenino. Porque a gente costuma muito colocar em cima o de mal, o que feriu, o que machucou, as coisas ruins. E a gente esquece que a gente tem um Deus todo-poderoso, que é muito maior que tudo isso, sabe? Tudo tá no poder dele, tudo tá nas mãos dele, ele tem um poder, ele é um Deus de já. Se ele quiser, ele faz já, ele faz agora. Mas isso a gente precisa ter esse encontro com ele, entender que não é a nossa capacidade, sabe? A gente tem que ser dependente dele. Dependente dessa graça. Glória a Deus. E hoje pregando o Evangelho. E hoje pregando pela graça de Deus. Ministrando, curando pessoas. Sendo usada para curar pessoas. E a cada dia que eu levo uma palavra para o Senhor, eu até deixo também nas minhas redes sociais, eu vejo que não é nada sobre mim. Sabe? Porque tem dia que você não está bem. Tem dia que você fala, meu Deus, eu não vou. Não tem condições. E aí você entende que quando você aceitou esse chamado de Deus na tua vida, você diminui. Não é mais você, mas sim a vontade de Deus. Porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. E aí você vai lá e deixa uma palavra, e aí você recebe uma mensagem. Nossa, eu estava precisando disso. E aí eu entendi uma coisa, eu sempre falo isso. Às vezes a gente minimiza o que a gente tem com Deus. Ah, mas o que eu tenho com Deus é tão pouco. Ah, eu sei falar tão pouco, eu sei fazer tão pouco. Mas para quem está lá no mundo perdido e não tem nada, é muito que você tem. Então o que você tem nas suas mãos é muito com o Senhor para quem não tem nada lá fora. Meu Deus. Sabe? E esse dia eu fui num culto de mulheres e a pastora falou assim, a gente somos jarras. E a jarra ela é para quê? Para encher outros copos. Então a gente está aqui, recebendo, sendo enchida da presença, da graça, do azeite. Para quê? Para ficar só em mim? Não, para encher outras pessoas, levar o evangelho, sabe? Dizer, ei, para você tem jeito, para mim teve, para você também tem. Tem cura, tem libertação, tem vida nova, sabe? O seu útero gera, você vai gerar, você vai ter, vai acontecer. Amém. Porque a gente serve um Deus de Lucas 1,37. Para ele nada é impossível, nada. E hoje o casamento? O casamento está abençoado hoje. Teu esposo te acompanha no ministério? Meu esposo me acompanha, vai comigo na igreja. E também tem um chamado na pregação. E hoje, o nosso casamento, eu digo que ele também é um testemunho. As pessoas olham para ele, né, que conhecem muito a caminhada dele, e falam, eu não acredito. Eu não acredito que ele está na igreja. Eu falei, pois acredito, porque o Deus que eu sirvo, ele é poderoso. Ele faz coisas impossíveis. O que para a terra é impossível, para o céu é milagre. Hoje você pode estar olhando para o teu esposo ou para a tua esposa com olhos humanos. Mas eu espero que Deus te faça enxergar com olhos sobrenaturais o que Ele vai fazer na tua vida. Eu creio que assim como Ele fez na sua vida, Ele vai fazer também na vida de quem se posiciona e na vida de quem se entrega verdadeiramente para Ele. Sim, porque na verdade é aquilo, quando a gente está dentro do útero, Deus ele já tem algo preparado pra gente. Deus ele já tinha algo preparado para mim, para você, para cada um que está assistindo. Basta a gente querer isso que Deus tem. Sabe, por isso que para ele nada é impossível. Porque ele já sabe o nosso dia de amanhã, ele conhece, ele está aqui agora no nosso presente. Ele sabe do nosso passado. Ele é o único que tem o poder de curar o passado, fortalecer agora e preparar o futuro. Então, eu digo para você, não desista do teu casamento, não desista do teu esposo, dos teus filhos, a quem você esteja orando, entregando na mão do Senhor, não desista. Porque às vezes para você a situação esteja piorando ao invés de melhorar. Porque quando a gente ora por algo, ela começa a piorar ao invés de melhorar. Mas o que é piorar para mim, para você, é o começo do trabalhar de Deus. É porque aí as coisas estão no poder dele. Pra gente ver que foi ele, que não foi o homem. E de novo eu volto na história do oleiro, né? Tem o barro e o que o oleiro faz com o barro? Ele quebra. Sim. Porque se tiver qualquer amassadura, né? Se o barro não tiver realmente do jeito que o oleiro quer, ele não vai ficar alisando, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Ele vai fazer de novo. E às vezes esse processo, que é o início do processo, pode doer um pouco, mas o Espírito Santo está aí com você. Ele dói e é para quê? Para gerar em nós algo inabalável. Isso. A dor, ela vem para gerar em nós
algo que não nos abala mais, sabe? Uma estrutura inabalável. Então, o Deus, ele não é igual ao homem, que ele olha para você e fala, essa aqui não serve, essa não dá, então eu jogo fora. Não. Deus, ele olha e fala, o que a terra não quer, você não quer? Eu quero, traz para mim. Eu quero porque eu vou moldar, eu vou trabalhar e, acima de tudo, eu vou colocar a minha presença. Glória a Deus. E eu creio que hoje, se você descer a casa do oleiro, o oleiro, ele vai fazer de você um vaso novo e cheio do Espírito Santo. E de valor. E de valor. De valor. Você nos trouxe uma passagem bíblica que foi o que abriu o programa de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 29, 20 e 21, né? Gênesis, capítulo 39, versículo 20 e 21, que fala justamente sobre José. Sim. Por que essa passagem te inspira? Porque aquilo que fizeram com José, ele entendeu que o propósito era muito maior. Então, aquilo que fizeram na minha vida, o que eu passei, eu entendi que o propósito é maior. Aquilo que você passa de ruim é uma preparação para algo muito maior que Deus tem para te entregar. Então, José, ele precisou passar por aquilo. Abraão precisou sair da tua casa para viver o propósito do Senhor, para viver algo maior com Deus. Então, eu vivo isso, sabe? Eu vejo o que aconteceu na minha vida e eu já falo, Senhor, era um propósito para que eu estou vivendo isso aqui e muito mais do que eu ainda não sei, mas eu sei que já tem preparado. Então, o que aconteceu de ruim na tua vida é um propósito, é um preparo para você poder viver algo muito maior do que o céu tem preparado para você. E aí você vai olhar e vai falar, aquela ferida pequenininha, que um dia sangrava, que hoje nem me incomoda mais, não, é aquilo. A graça do Senhor é muito maior, o sangue dele é muito maior. Por isso que essa passagem de José me chama muita atenção. Se você ainda não leu a história de José, se encontra no finalzinho do livro de Gênesis. E se você já leu, volte a ela, releia, entenda que para todo mal existe a graça de Deus. A graça de Deus. Superabunda a graça. Superabunda. E todas as vezes que a gente lê, pode ler a mesma 10 vezes, Deus, ele sempre vai te dar algo novo. A palavra é viva. A palavra, por isso que fala, esse livro é um livro antigo mais atual que tem. Porque se você abrir ele hoje, Salmo 91, você vai ler um e Deus ele vai te falar uma coisa. Abre ele amanhã, Deus vai te dar outra. E ela se renova todo dia na nossa vida. Você pode ler todos os livros, mas esse livro pode mudar a tua vida. Se você der a oportunidade para Deus, sem dúvida, esse livro vai mudar a tua história. E eu quero agradecer a você por esse presente lindo que nos dá neste dia, de vir aqui e compartilhar conosco essa história de força, né? Essa história em que você decide se posicionar e honrar a Deus com tudo que você tem, né? Mesmo que um dia as tuas forças, elas eram fraquezas, mas até na fraqueza, Deus se aperfeiçoa. Sim. E hoje te transformou nessa mulher que, através da tua vida e do teu testemunho, ajuda tantas outras pessoas a se recuperarem e a terem um encontro lindo com Jesus. Eu que agradeço, eu fico honrada de novo, muito feliz por essa oportunidade de poder estar falando um pouquinho do que Deus fez na minha vida, do que Deus está fazendo, do que Ele ainda vai fazer, porque o nosso Deus, Ele não descansa nunca. Então, Ele trabalha ontem, hoje, Ele trabalha amanhã, e eu entendi, eu estou para servir o Senhor, para entregar, para levar a palavra dEle, dizer que tem cura, tem libertação, tem salvação, tem restauração, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Eu quero, nesse momento, te entregar um voto, né, que é o símbolo do programa Encontro com Deus, Uau! Que é o leão da tribo de Judá, e te agradecer mais uma vez. Ai, obrigada. Quem quiser ouvir as tuas pregações e te encontrar, nós vamos deixar o Instagram dela aqui abaixo na descrição, para que você possa encontrar o ministério, né, Vanessa Cruz. Isso. E te pedir também, para finalizar, com uma mensagem para quem nos assiste. A palavra que eu quero deixar para você encontra lá em Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E eu quero entregar para você uma palavra. Confia no Senhor. Não olhe a realidade de acordo com a promessa que Deus te fez. Elas nunca vão bater, mas sempre escolha a promessa do Senhor. Sempre escolha confiar
Porque se o Senhor ele te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir. E se você confia no Senhor, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, você não vai se abalar. Então a palavra para você é: confia no Senhor. Esse foi o testemunho inspirador de hoje. E se você quiser ficar mais pertinho da gente, acessa o nosso Instagram que está aqui na descrição. Aguardamos você lá e te esperamos aqui no nosso próximo programa.